Mais uma vez é um prazer e um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor e um pouco daquilo que, obrigado, um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo e trabalhado na minha vida. E eu sei que o Senhor irá fazer algo nesta noite aqui neste lugar, porque Ele está aqui. E onde Ele está, a liberdade, onde Ele está, a cura, onde Ele está, os cativos são libertos, onde Ele está, o ambiente muda, onde Ele está, as coisas não ficam como estão, não permanecem como estão, né? Os céus se abrem, as luzes se acendem e tudo muda, porque o nosso Senhor se faz presente em nosso meio. E se tem alguma coisa que Ele tem prazer, é em estar no nosso meio. Se tem alguma coisa que Ele tem prazer, é em se relacionar com os seus filhos, com os seus irmãos, né? E falar aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Analisando as Escrituras e aprendendo um pouco a respeito de Jesus, nós vemos que a entrega dele, ela foi uma entrega doída, tanto que no último momento ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele gostava de estar na presença dos seus irmãos aqui. Jesus gostava de andar nessa terra, Jesus gostava de estar por aqui, ele gostava de andar, ele gostava de estar com seus irmãos, gostava de permanecer com os seus irmãos aqui. Jesus, ele sabia do propósito dele, sabia da missão dele, mas ele tinha prazer em estar com seus irmãos. Isso que nós fazemos aqui também é um prazer, estar com os nossos irmãos todo domingo, ou em cada programação da igreja, é uma oportunidade nova de estar com os nossos irmãos, de ser família, de sermos irmãos, de sermos igreja. E hoje, como temos o culto de curas e milagres, nós vamos até a igreja, ou viemos até a igreja com algumas expectativas, né? E o nome é bem claro, curas e milagres. E nós queremos que isso aconteça, e mais do que nós, o Senhor quer que isso aconteça. Amém, amém. E pensando um pouco a respeito disso, e daquilo que tem sido falado aqui neste lugar, aqui nessa casa, o que tem sido pregado aqui neste púlpito, nós viemos de uma semana onde um irmão pregou a respeito do jugo, de tirar o jugo, de saírem os jugos das nossas costas, das nossas vidas e sermos libertos, né, através desse jugo que nos prende e que algumas pessoas vivem precisando de um jugo. Eu preciso de alguma coisa sobre mim para me direcionar, para me levar até alguma coisa, né, para me levar no caminho. Na semana passada nós ouvimos a respeito de processos, de passar pelo processo, de aprender com o processo, de sair diferente do processo. O processo ele serve para isso, para que nós saiamos dele de maneira diferente. Entrar num processo, passar por ele e sair dele do mesmo jeito, não adiantou de nada, né? E muitas vezes, e muitas pessoas, elas procuram uma igreja buscando uma palavra. Elas querem ouvir de Deus, elas querem ver de Deus, né? Quantas vezes nós ouvimos aqui: eu vou em tal lugar porque lá tem um cidadão lá que fala e ora e acontece e faz, e é uma motivação de ver isso. Mas, queridos, o Senhor ele fala diretamente conosco, a gente não precisa de ninguém para falar com a gente. Para que Deus fale conosco, a gente não precisa de intermediários, né? Para que a glória dele, os milagres sejam vistos, a gente não precisa procurar um lugar, eles acontecem diariamente em nossas vidas. Nós contemplamos diariamente a libertação, nós contemplamos diariamente a graça de Deus, a glória de Deus, os livramentos de Deus, o cuidado de Deus com as nossas vidas. E esses dias, assistindo algumas coisas, me lembro do exemplo de Nicodemos, e eu gosto de pensar um pouco e ler a Bíblia e pensar um pouco como seria nos dias de hoje, colocar as palavras como seriam nos dias de hoje, né, como nós estaríamos falando com Jesus, como nós conversaríamos com Jesus. E a Bíblia relata e trata a respeito de uma conversa de Nicodemos com Jesus,
né, Nicodemos, um dos grandes fariseus, fariseu de fariseus, né, líder dos líderes e professor, e um cara muito bom naquilo que fazia. E ele chega a Jesus e fala assim: olha, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Né, você está lendo a mesma coisa que eu, a mesma Torá que eu, as mesmas palavras que eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu não estou entendendo nada disso que você está dizendo. E Jesus explica a ele, fala a ele, né, tira as dúvidas dele ali. A Bíblia relata algumas coisas e fala, Jesus vira para ele e fala: olha, aquele que não nascer da água do Espírito, não nascer de novo, esse não vai ver o reino dos céus. Né, Jesus explica para ele, assim como nós fazemos aqui também nas reuniões, o pastor senta e aí ele explica para a gente. Né, no seu grupo familiar também, o seu líder, ele senta e ele te explica as palavras, né, te explica, tira aquelas suas dúvidas. E Jesus fazendo dessa mesma maneira. E Nicodemos, por ser fariseu, seguia a lei, que era do momento ali, né, a palavra que ele tinha, e ele seguia à risca aquilo. E quando ele tem esse encontro com Jesus, quando ele entende aquilo que Jesus estava falando, quando ele vê que aquilo que a lei que ele seguia, tudo aquilo que ele lia, da forma com que ele conhecia, existia algo além. Né, quem assistiu a série The Chosen aí, né, lembra um pouco desse encontro de Nicodemos, e ali é muito interessante ver daquela maneira. E ele fala uma frase, eles usam uma frase ali, que me marcou muito e me fez, né, ficar remoendo esses dias todos, em que Nicodemos chega para um dos outros fariseus e fala assim: olha, a gente sabe o que está acontecendo, a Torá está aqui, as palavras estão sendo ditas aqui, é isso aqui. E Jesus estava sendo tratado como um falso profeta, né, como a Bíblia também relata, nada disso está fora da Bíblia. Ele estava sendo tido como um falso profeta, falando coisas que não estavam na Torá, blasfemador e uma série de coisas. E Nicodemos vira para um outro fariseu e fala assim: olha, mas já passou, né, vamos pensar do seguinte: pode ter algo surpreendente e inesperado acontecendo. Esse Jesus, ele é algo inesperado. Ele está fazendo coisas inesperadas. Ele está surpreendendo pela forma com que ele tem vivido, a forma com que ele tem falado. E essa frase, o surpreendente e o inesperado de Deus, tem mexido muito comigo. Lá em Marcos 10:51, a Bíblia vai dizer assim: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Muitas vezes nós passamos por algumas situações e na nossa vida diária, no dia a dia, nós passamos por algumas dificuldades, isso é normal, isso todo mundo passa. E na nossa cabeça algumas coisas são muito simples, né? Olha, se mexer aqui para cá, daqui para lá, está resolvido. São passos muito simples, né? São mudanças muito simples e que a gente para pensar e vê: olha, mas se isso aqui mudasse, eu não estaria passando por isso. Se essa situação aqui mudasse, eu não estaria passando por isso. Mas o surpreendente e o inesperado de Deus é que às vezes aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós vemos como solução, nem sempre é a solução. Nem sempre é aquilo que Deus quer através daquela situação. Nem sempre aquilo que nós vemos como saída é a saída que o Senhor tem para nós daquela situação, daquele processo que estamos passando. Quando estamos nesse processo, a gente olha e fala assim: isso vai se resolver dessa forma eu conseguiria resolver. Mas o Senhor Jesus chega e fala assim: mas o que você quer que eu faça? E vem essa pergunta na nossa mente: mas Jesus, não é tão óbvio o que eu quero? Não é tão óbvio aquilo que eu preciso? Né? Você não consegue ver que eu quero ver? No caso do cego, no caso desse texto em que estamos pensando, é claro de que ele queria ser curado, é óbvio que ele queria ser curado, mas nem sempre aquilo que é óbvio para nós, ou aquilo que nós achamos que é a solução do nosso problema,
é o que realmente é, ou é o foco daquilo que estamos passando. Vamos ver alguns versículos antes, ali no 10:46. Ele diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, Bar, filho, Timeu, o nome do pai, era assim que eram criados os nomes, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Chamaram de que maneira? Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Nós vemos aqui no texto antes daquilo que foi lido no início, de que esse homem, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Na cultura da época, assim como nós vivemos nos dias de hoje, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade acabam perdendo suas famílias, as famílias não aguentam e colocam na rua, E nessa época era um pouco mais complicado ainda, não se tinham as assistências sociais que nós temos hoje, E esse homem estava à beira do caminho ali e ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. E aí é algo importante para nós. Nós precisamos anunciar Jesus de Nazaré. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Nós precisamos falar das maravilhas de Jesus Cristo, dos milagres de Jesus. Porque esse homem, ele ouviu de alguém, talvez que passava ali, de alguma história, de alguém que parou próximo dele e compartilhou aquilo que Jesus estava fazendo. E ele ouviu que existia um homem chamado Jesus de Nazaré e que ele estava fazendo milagres, e que ele estava fazendo prodígios, e que ele estava mudando a vida das pessoas que estavam ali. E com certeza ele ouviu não de apenas uma, mas de várias pessoas. E nós vemos que isso não tem acontecido tanto hoje. Não se vê falar, não se ouve falar tanto de Jesus, daquilo que Jesus faz, que Ele ainda faz, daquilo que Ele faz nas nossas vidas. E por outro lado, nós ouvimos algumas coisas que Jesus, ou que são atreladas a Jesus e que realmente Ele faz, mas que não são tão importantes. Você vai ouvir dizer que Jesus vai fazer você prosperar, que a sua empresa vai bem, que a sua vida financeira vai bem, que você vai ser próspero, Como nós ouvimos aqui, realmente nós somos reis e sacerdotes, e como nós iremos reinar. Mas as pessoas que realmente precisam, aqueles que estão passando por uma dificuldade, estão passando por um momento de dificuldade, essas não conseguem ouvir. Não têm ouvido que Jesus pode mudar a vida delas. É um alerta para nós, sim, mas também é um alerta de que existem aqueles que ouvem, existem aqueles que veem o que está acontecendo, mas ainda assim não recebem, mas ainda assim não aceitam, mas ainda assim não têm força para fazer dessa forma, Como o cego fez aqui, ele não sabia onde estava Jesus. Ele só escutou sobre Jesus e sabia que Jesus estava passando por ali, mas ele não sabia onde Jesus estava. Ele não conseguia chegar até onde Jesus estava. Ele não conseguia por si só, por suas pernas, pela sua força, chegar até Jesus. E aqui eu paro para pensar de duas maneiras. Uma delas, nós precisamos ajudar essas pessoas. Não só a falar que Jesus ainda faz, mas levá-las a Jesus, encaminhá-las a Jesus. Muitas vezes nós viemos à igreja aqui, recebemos uma série de coisas, aprendemos uma série de coisas e retemos isso. Tanto que nós temos um culto específico que diz curas e milagres. Mas, queridos, o poder de Deus,
os milagres de Jesus, as curas de Jesus, elas acontecem independente do lugar, independente do dia, independente da hora. Basta que um filho de Deus, basta que um filho de Deus, basta que um herdeiro, basta que um co-herdeiro com Jesus utilize daquilo que Jesus nos deu, utilize daquilo que o Pai nos entregou, se utilize, se aproprie e faça valer aquilo que o Senhor Jesus nos entregou, para que aconteçam curas, para que aconteçam milagres, para que a glória de Deus seja manifesta. Só depende de nós. As pessoas já não têm mais fé de que elas podem ser curadas, de que elas podem ter as vidas transformadas, porque são tantas coisas que são faladas, ou são tantas coisas que são pedidas em troca para que algo aconteça, que muitas vezes você fala com as pessoas, pois é, mas já estou acostumado. Em contrapartida, algumas vezes nós vemos pessoas que são exemplo de vida com Deus. Nós cremos que, sabemos que são filhos de Deus e estão passando por dificuldades, estão passando por doenças, e isso se arrastam por anos, anos e anos a fio. E muitas vezes a gente para e pensa, mas onde está Deus? Por que isso está acontecendo? Qual é o plano de Deus na vida dessa pessoa? Por que Deus não cura logo? Por que Ele não diz logo a palavra, chega, basta, né? Seja curado, levante-se? A gente fica pensando dessa maneira. Né? Mas por que o surpreendente e o inesperado de Deus falou tanto comigo? Porque Jesus, não somente nesse texto, mas em outras ocasiões também, em outras passagens, Jesus chega de frente às pessoas e Ele enxerga qual é a necessidade. Ele via qual era a necessidade das pessoas. Muitos chegavam mancando, chegavam doentes, né? Não enxergavam, chegavam com a ajuda de outros. Mas a primeira pergunta de Jesus sempre foi: o que você quer que eu faça? O que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus não está preocupado em te curar. Ele está preocupado com a sua vida no todo. Ele está preocupado com as nossas vidas no todo. Ele está preocupado com a nossa salvação. Ele está preocupado com a nossa vida num todo. E não apenas um detalhe, não apenas uma situação, não apenas uma dificuldade, mas no todo das nossas vidas. Para que mesmo em meio às dificuldades, a gente consiga viver uma vida plena. E parece bobagem, né? Parece difícil isso. Como que alguém passando por uma dificuldade vai ter uma vida plena? Querido, nem todo mundo que chegou a Jesus foi curado. A Bíblia não diz que 100% das pessoas que chegaram a Jesus, 100% das pessoas que ouviram a Jesus, elas foram curadas. O próprio Jesus disse, olha, ele sofreu tudo isso, não, né, a respeito de um menino, ele tem esse problema não por causa dele, não por causa dos seus pais, né, mas para que a glória de Deus seja manifesta. Manifesta como? A glória de Deus, ela é manifesta além dos nossos problemas. Além das nossas dificuldades, a glória de Deus é manifesta. A nossa vida manifesta a glória de Deus. A nossa vida, ela tem que manifestar a glória de Deus. Independente do momento em que nós passamos, independente da dificuldade que nós temos, né, independente se Ele vai me curar ou não, a nossa vida, ela glorifica a Deus. Mas como isso pode acontecer? Como isso pode ser prático? Eu passar uma dificuldade e ainda assim glorificar a Deus? Não é pensando de que existe gente pior. Não é pensando, eu estou ruim, mas tem um outro lá que está bem pior. Não é assim. Não é assim. Você vai manifestar a glória de Deus em meio à dificuldade quando alguém chegar para você e perguntar para você o que está acontecendo. E você falar, olha, eu estou aqui, ó.
estou sem um pedaço da perna, estou doente, toda essa forma, mas eu sei que não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. A cura na minha vida, ela não depende de um se, mas ela depende de um quando. Não é uma questão de se vai acontecer, mas é uma questão de quando vai acontecer. Porque nós temos a garantia de que nenhum mal, de que nenhuma dor, nada disso irá nos alcançar e nada disso irá acabar com a nossa fé, acabar com a nossa vida. Nós temos essa garantia. O Senhor Jesus, quando Ele se entregou naquela cruz, quando Ele entregou a sua vida por nós, e quando Ele falou tetelestai, né, está consumado, está aqui, aquilo que precisava está feito. E a partir daquele momento todas as coisas nos foram dadas, todas as coisas foram liberadas para nós. A partir daquele momento e no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, no momento em que nós entendemos que Deus é nosso Pai, no momento em que nós entendemos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nesse momento, todas as coisas são resolvidas na nossa vida. A partir desse momento nós temos o poder de passar pelas dificuldades glorificando ao Senhor, de passar pelos momentos dando glórias a Deus, de fazer com que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Em Marcos 10, 27 diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua necessidade. Aliás, necessidade você não tem nenhuma. Todas as nossas necessidades foram supridas por Jesus. Mas eu não sei qual é o momento em que você está passando. Eu não sei qual é o momento que alguém da sua família está passando, e eu quero pensar a respeito disso. Quantos familiares nós temos que estão passando em momentos de dificuldade? Ou quantas pessoas nós conhecemos que estão passando por momentos de dificuldade? Eu quero reforçar isso na sua vida, de que para Deus nada é impossível. Eu quero declarar isso na sua vida: para Deus nada é impossível. Eu quero declarar sobre a vida da sua família que para Deus nada é impossível. Seja uma enfermidade, seja uma cura, seja uma libertação, seja alguém que, independente da situação, para Deus nada é impossível. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o mesmo poder age hoje na minha e na sua vida. Você é um instrumento de bênção na vida da sua família. Você é um instrumento de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, que convivem com você. Você é um embaixador de Cristo onde quer que você esteja. Você é portador de palavras de boas novas. Como nós falamos todos os domingos aqui, em minha boca existe um milagre, em minha boca existe uma palavra de bênção. Nós somos essa pessoa, nós somos as boas novas de Cristo, nós estamos aqui para anunciar as boas novas de Cristo, e as boas novas de Cristo envolvem isso: cura, envolve libertação, envolve uma vida plena, envolve paz, uma vida de paz, paz em meio à guerra, paz durante todos os momentos. Nós somos esse agente. Você tem esse poder. E me vem em mente algumas pessoas, algumas situações em que eu já tenho orado, e nós depois iremos orar aqui também. E eu queria nessa noite que você fizesse isso, que você apresentasse essas pessoas que você lembra agora, que você sabe que estão passando por momentos de dificuldade, que você esteja apresentando essas pessoas a Deus, apresentando essas pessoas em oração,
e com a certeza de que Ele é o mesmo Deus, e que para Ele não há impossível, e que Ele ainda nos surpreende, Ele ainda faz coisas inesperadas, Ele ainda age em nosso meio, Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres, e ainda assim isso continuará. Em Romanos 8, 14 e 18, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Você é filho? Então você é herdeiro. Você é herdeiro, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, o que ela quer dizer para nós? Que nós temos as mesmas, vamos dizer assim, o mesmo poder, a mesma autoridade. Nós podemos falar as mesmas palavras. O próprio Jesus depois vem dizer que aquilo que Ele fez seria pequeno diante daquilo que nós podemos fazer. Quando a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, ela diz que nós somos iguais a Cristo. Nós herdamos o mesmo que Jesus. Nós recebemos o mesmo que Jesus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A Bíblia diz ali, se nós de fato participamos do seu sofrimento, Jesus levou o nosso sofrimento sobre Ele, então nós participamos junto. E justamente por isso hoje nós participamos da glória. Nós participamos da glória junto com Jesus. Essa palavra me pega muito porque em alguns momentos eu parei para pensar e falei assim, mas se eu sou herdeiro de Deus, se eu sou co-herdeiro com Cristo, então o que me falta para manifestar aquilo que Jesus manifestou? E eu digo para você que a resposta foi: não falta nada. E se não me falta nada, por que não acontece? E eu creio que seja um pensamento demais. Se nada me falta, se eu sou herdeiro, se eu tenho tudo isso, por que às vezes eu oro e não acontece? Por que às vezes eu tenho fé e aquilo não acontece? E eu quero dizer para você que independente daquilo que você ache, daquilo que você pensa, daquilo que você sinta, ou daquilo que você entenda, você é herdeiro. Você é co-herdeiro com Jesus. E muitas vezes basta apenas um passo para que você manifeste aquilo que o Senhor entregou para você. E algumas vezes o que falta para que isso seja manifesto são oportunidades. Às vezes você fica ali, está com aquela palavra, não aparece ninguém para você compartilhar. Porém, diversas vezes acontece. Diversas vezes aparece alguém do lado e está ali, esperando para ouvir uma palavra. Está ali esperando para que você fale para ele: ô meu amigo, vem cá. E muitas vezes, quando você vai falar, quando você vai manifestar, quando você vai abrir a sua boca, vem um enviado e
e desvia o assunto. É claro, Satanás não quer que você faça isso. Satanás não quer que você glorifique. Satanás não quer que você manifeste a glória de Deus. Satanás não quer que você abra sua boca para declarar aquilo que você tem aprendido. Satanás não quer que você seja mais um Cristo aqui nessa terra, porque ele sabe quem você é. Ele sabe qual o poder que está em você. Ele sabe qual o poder que está na sua boca. Ele sabe qual é o poder que está na sua vida. Mas ele não quer que você manifeste isso. Porque se um já deu um trabalho, né, pastor? Se um já deu trabalho. Satanás não quer que você se aproprie dessa palavra. Satanás não quer que você entenda quem você realmente é. Por isso ele vem trabalhando na identidade. Por isso ele vem mexendo na identidade. Por isso ele vem fazendo com que as pessoas olhem para a igreja e falem: é só mais um lugar, é só mais uma coisa, esse pessoal está perdendo tempo. É porque ele não quer. Ele tem trabalhado e ele trabalha dia e noite incessantemente para que a glória de Deus não seja manifesta nessa terra. E depende de mim, de você, se apropriar dessa palavra, se apropriar dessa herança. E quando eu pensava nisso, Jesus e o Espírito Santo me mostrava assim: olha, é a mesma coisa que você abrir a sua conta no seu celular. Você abre o aplicativo do seu banco ali, e você abre lá a tua conta, e você tem lá um valor. E você sabe que você tem aquele valor ali. E você sabe, você consegue ver, você tem certeza daquilo, que é isso que a palavra faz. Você lê a palavra, e você entende aquilo, você recebe aquilo, você sabe quem você é, você olha: eu sou, ou eu tenho tudo isso aqui. E aquele dinheiro fica lá. E aquela tua posição fica lá. E você não faz uso daquilo. É como muitos olham para a conta, tem um valor ali absurdo e estão mendigando. Estão andando como quem tem necessidade. Estão andando como quem precisa de algo, sendo que tem uma conta cheia. Meu querido, nós precisamos sair deste estado. Nós precisamos sair desse estado. Nós precisamos não apenas ver, não apenas ler, não apenas entender, mas nós precisamos praticar, se apropriar e praticar dessa herança que nos foi dada. Nós precisamos manifestar tudo aquilo que Jesus nos entregou. Eu me lembro de quando Jesus enviou os seus discípulos e ele falou assim: olha, vocês vão e lá vocês terão autoridade para fazer isso, para fazer aquilo, aquilo outro. Aquilo foi temporário. Aquela autoridade que ele entregou para os discípulos, ela foi temporária. Vocês vão com uma missão, lá vocês terão autoridade e vocês retornam depois de um tempo. E essa autoridade, ela ficou ali em stand-by, ficou paradinha. Mas quando Jesus subiu à cruz, quando ele pagou o preço, aquela autoridade ela foi dada a nós. Ela foi entregue a nós. Todas as bênçãos elas foram entregues a nós. Elas não foram algo temporário. Vão, utilizem e tragam de volta. Não. É seu. É seu. É seu. É seu. Nós precisamos receber isso, entender isso e fazer com isso que isso seja uma verdade, que essa verdade ela seja manifesta nas nossas vidas, para que as nossas palavras curem, para que as nossas atitudes curem, para que a nossa vida seja uma vida de milagres, para que a nossa vida expresse e manifeste o inesperado. Hoje em dia ninguém espera ouvir uma palavra boa mais. Hoje em dia ninguém espera ouvir, por exemplo, de que eu estou orando por você. As pessoas não esperam isso. Elas esperam que você abrace e não, realmente, isso aqui está muito ruim. Né? Por diversas vezes eu escutei na empresa: olha, está na hora de resetar o mundo, né? Está na hora de dar um reset, voltar para o início, tudo. Mas eu falo: não,
reset não vai resolver. Existe algo que pode resolver os nossos dias. Ainda existe algo que nos surpreende. Existem coisas para acontecer que irão surpreender esse mundo, né? Existe um inesperado ainda. Existe uma saída inesperada. Se a saída é só resetar, se a saída é só acabar com todo mundo, existe uma saída inesperada. Existe uma forma inesperada de agir, né? Quando está todo mundo bravo, brigando, se exaltando, existe uma forma inesperada de agir. E nós temos isso. E nós somos isso. Nós somos essas pessoas. Nós somos esses enviados. Nós estamos aqui para isso. Foi para isso que Jesus fez o que fez. Foi para isso que Jesus nos entregou tudo aquilo. Se não por isso, ele poderia ter ficado por aqui, poderia ter resolvido naquele momento. Mas não, ele decidiu cumprir com o propósito que ele tinha, para que hoje nós tivéssemos toda essa autoridade. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. E eu gostaria de estar orando com todos vocês, e nós iremos fazer uma oração aqui, e depois dessa oração, se você sentir vontade, se você lembrar de alguém, né, tiver algum pensamento, se você necessita de uma oração específica, nós estaremos orando depois, mas neste momento eu quero fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor ainda nesses dias nos surpreende, porque a Tua palavra nos surpreende ainda nesses dias, porque o Teu agir e o Teu amor, ele continua nos surpreendendo, o Teu amor, ele continua constrangendo as nossas vidas, a Tua palavra continua mexendo com as nossas vidas, e nós te agradecemos por isso. Pai, nesta noite em que nós temos o culto de curas e milagres aqui, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos aqui, daqueles que ainda irão ouvir essa palavra, que a Tua cura, que o Teu toque alcance a vida deles. Que os Seus milagres, Pai, que eu sei que o Senhor tem feito milagres, que esses milagres sejam vistos, que as curas sejam vistas, que aqueles que estão cativos e são libertos, que eles sejam vistos, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro, Pai, agora por aqueles irmãos que irão ouvir essa palavra, que irão receber isso, que irão saber, Senhor, desse dia, desta noite, Pai, no compartilhar dos meus irmãos aqui, de outras maneiras. Eu quero declarar a cura sobre a vida deles, eu quero declarar a libertação sobre a vida deles, eu quero dizer que a vida deles muda a partir deste momento, porque eles recebem o toque do Seu Santo Espírito, porque eles recebem a visita do Teu Espírito, porque eles recebem a visita de Jesus nesta hora. Pai, dos nossos irmãos que não estão aqui neste momento, Senhor, que estão passando por dificuldades, que estão passando por momentos de dor, que estão passando por momentos de enfermidades, Senhor, que a Tua cura alcance a vida deles agora nesta hora, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, e que o Teu toque, a atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai, que ela seja de tamanha, Senhor, grandeza, e que não caiba em nossas vidas, que não caiba em nossas bocas, e que nós possamos falar de Ti, que nós possamos apresentar, Senhor, a cura, que nós possamos apresentar a Tua presença, que nós possamos apresentar a Tua palavra, que possamos refletir o Teu amor, Senhor, através das nossas vidas, Pai, pois sabemos que existe um mundo lá fora que está clamando, sabemos que existe um mundo lá fora que está esperando, sabemos que existe um mundo lá fora que está precisando conhecer o Teu amor, conhecer a Tua justiça e conhecer, Senhor, a mudança que há em Ti, Pai. E por isso nós agradecemos a Ti, Senhor, pois nós somos curados, pois nós somos agraciados por Ti, nós somos cheios do Teu Espírito Santo, e a Tua palavra ela traz diversas coisas, Senhor, a respeito das nossas vidas, que somos amados, que somos cuidados, que somos reis, que somos sacerdotes, que somos abençoados, que somos livres,
que somos cheios do Teu Espírito Santo, que somos embaixadores da Tua palavra e da Tua presença aqui, de que nós somos santos, de que nós somos salvos, de que nós somos justificados por Jesus, de que nós somos justificados pela Tua palavra, de que nós somos moldados segundo o Teu caráter, de que nós fomos feitos, Senhor, pelas Tuas mãos, nós fomos sonhados por Ti, Senhor, e nós somos, Senhor, o revelar da Tua palavra, o revelar da Tua vontade, que nós estamos aqui por um motivo e com um objetivo, Senhor, fazer o Teu nome conhecido, fazer o Teu nome grande, fazer o Teu nome, Senhor, espalhar por este mundo, espalhar por essa cidade, espalhar por este bairro, espalhar por este país, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor sejam conhecidos, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.